Fala aí, galerinha, beleza? Como é que vocês estão? Tudo certo? E aí, fala pra mim o que vocês estão achando aí dos vídeos, tá bom? Deixa aí nos comentários, já dá um like aí pra gente, tá? Hoje eu trouxe um bate-bola bem rápido pra vocês sobre logaritmos. A gente vai falar um pouquinho sobre a definição de log, tá? É bem simbólico, só a definição ali. E no próximo vídeo a gente trabalha com as propriedades, tranquilo? Bom, olha só, galera. Inicialmente, os logaritmos, eles são inversos. A gente trabalha com eles, nesse primeiro momento, como inverso da equação exponencial. Se vocês bem lembram, a equação exponencial ela é do tipo a elevado a x igual a b. E aí, nós definimos o log sendo o inverso disso. Ou seja, o log de b na base A será igual a x. Cara, o que eu estou querendo dizer com isso aqui? Olha só. Aqui, quando eu escrevo assim para você, ó, log de b na base A vai ser igual a um valor x, significa que eu estou falando esse valor, esse A elevado a x, a qual número vai ser igual a b? É essa pergunta que você tem que fazer. Vou te dar um exemplo. Olha só. O log de 32 na base 2 é qual o valor? É essa a pergunta que se faz. Então, você vai virar e vai traduzir isso da seguinte maneira, olha só. Se eu pegar esse 2 que está aqui e elevar a qual expoente vai me retornar como resposta o 32. Então você pensa, 2 elevado a que número vai ser igual a 32. E aí das equações lá exponenciais, nós temos que 32 ele é 2 elevado à quinta, né? Você pode fazer a fatoração bonitinho aí do lado. Como nós temos aqui, ó, bases iguais, a gente iguala os expoentes, ou seja, x é igual a 5. E aí, pegou? Vamos ver mais um exemplo? Olha só. Se eu fazer assim agora para vocês. O log de 81 log de 81 na base 1/3. Olha só, na base 1/3. Vai ser igual a quanto? Vamos pensar, olha só. Eu estou perguntando para você o que? Se eu pegar 1/3 e elevar a um expoente, o resultado vai ser 81. Tranquilo? Então vamos fazer isso aqui? Então se eu pegar 1/3 elevado a x, vai ser igual a 81. Mas o 81, se vocês bem sabem, ele é uma potência de 3. Ele é significativamente ali, né, 3 a quarta potência. Beleza, só que as bases elas não estão iguais, correto? As bases não estão iguais para a gente poder igualar os expoentes. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar 1/3 elevado a x, e lembrando lá das propriedades de potência, eu posso transformar essa base 3 na base 1/3. Só que toda vez que eu inverto a base, eu troco o sinal do meu expoente, tá? Agora sim, eu tenho bases iguais, 1/3, 1/3. Posso tranquilo vir aqui e igualar os expoentes. Então, x é igual a menos 4. Beleza? Então, galera, é isso. Quando eu estiver trabalhando com os logaritmos para vocês, a pergunta que você tem que fazer é sempre assim, ó. Se eu faço, estou calculando log de b na base A. Então você vai pensar assim, ó. A elevado a que número vai me retornar b como resposta. Tranquilo? Olha só, esses caras, eles têm uns nomezinhos, tá? Esse aqui, a gente chama ele de base. Esse que está aqui em cima, a gente chama ele, olha só, de logaritmando, tranquilo? E o nosso x, tá? Que é o nosso expoente, a qual a gente eleva lá a base, ele é o tal do logaritmo. Tranquilo, galera? Então essa é a definição aí. Só que o que acontece? Vamos relembrar alguns conceitos lá da exponencial, que eu queria trazer para vocês. Olha só, lá na função exponencial, nós tínhamos o seguinte, né? O a elevado a x, deixa eu colocar assim, o a elevado a x, ele era
igual a um valor B, certo? Porém, tinha uma condição aqui. Esse A, ele deveria ser maior do que zero, tá? E o A deveria ser diferente de 1. Então, lá nas equações exponenciais, a gente definia assim, né? A maior que zero e A diferente de 1. Então, como consequência disso, aqui em log, olha só, vamos colocar assim. Como consequência, ou melhor, consequência não, vamos colocar assim, ó. Como condição de existência. Ou seja, quando é que o log de fato vai existir, tá? A gente viu que lá na exponencial ela só existia, tá bom? Quando eu tinha a elevado a x igual a b, só existia se o meu a fosse maior que zero e a diferente de 1, certo? E o log? Bem, veja bem. Como nós sabemos que a elevado a x é igual a b e na notação de log ficaria log de b na base a é igual a x, tá bom? Olha só uma condição de existência. Nós acabamos de ver que o a tem que seguir os critérios da exponencial. Então, é obrigatório que a sua base ela seja maior do que 1, tá? E diferente, ela seja maior do que 0, desculpa, e a seja diferente de 1. Tranquilão? E uma segunda definição que a gente tira disso é o seguinte, que o seu logaritmando, ou seja, o seu b, esse carinha que está aqui, né? Ele sempre será, galera, sempre será maior do que zero. Ou seja, pessoal, só existe, tá? Logaritmos, tá? Só existe logaritmos de números positivos. Tranquilo? Só existe logaritmos de números positivos, tá? Galera, eu quero fazer uma análise com isso aqui com vocês. Ó, veja bem. Eu vou pegar um exemplo para a gente ver como que isso aqui acontece, tá? Como que essas definições aqui, essas duas condições de existência, elas acontecem. Se eu pego, por exemplo, o log de 8 na base 2. Log de 8 na base 2 é qual valor? Aí você se pergunta, né? Obviamente você faz a seguinte pergunta. 2 elevado a x vai me retornar 8. Ou seja, qual valor? 2 elevado a qual valor vai ser 8? Como eu sei que 8 é 2 a terceira, bases iguais, igual aos expoentes, eu tenho que o meu x é igual a 3. Tranquilo. Mas aí que tá, olha só. Se eu estou trabalhando com essa ideia de 2, eu vou até puxar para cá, ó, para esse ladinho aqui. Se eu faço 2 elevado a x, galera, esse resultado vai ser sempre maior do que zero. Como diz aqui a nossa definição. Vai ser sempre maior do que zero. Percebam que a base, a sua base A, já atende o primeiro critério aqui, ó. A base ela é maior do que zero. A base ela é maior do que zero. E a base ela também ela é diferente de 1. Tranquilo. Certo? Agora, quando você pega... Aí vamos fazer a análise aqui no x agora. Nesse carinha aqui em cima, ó. Nesse carinha que está aqui em cima. Se você decide, sei lá, pegar um valor para x, um valor grande. Vamos, por exemplo, pegar o 10. Cara, se eu pego 10, olha só. Eu estou fazendo 2 elevado a 10. Gente, 2 elevado a 10 é um valor extremamente grande, né? Seria aí 1024, certo? Então, na medida que você vai pegando valores crescentes para x, 10, 11, 12, 13, o valor vai ser cada vez maior. Ou seja, né, nunca vai poder ser negativo, tranquilo? Vai ser cada vez maior. Professor, mas aí, né, alguns perguntam, e aí, Vitinho, mas e se o x for negativo? Se eu, sei lá, eu quero pegar para x agora, o valor menos 10. Tranquilo, tranquilo. Você sabe que 2 elevado a menos 10 é a mesma coisa que 1 sobre 1024. Galera, 1 sobre 1024 vai dar um resultado extremamente pequeno. Isso aqui é 0,00097 e vai embora. Só que ainda assim eu quero que vocês percebam uma coisa. Por mais negativo que você pegue esses valores de x, o seu
o seu log, tá? Ele sempre vai ser positivo. Tudo bem, aqui deu um resultado extremamente pequeno, né? Que tende a zero, que se aproxima de zero. Mas ainda assim, eu posso afirmar que esse resultado aqui, tá, galera? Ele é positivo. Então, fiquem com isso na cabeça, tá? Condição de existência a respeito aí de log, tá? Esses dois tópicos. A maior que zero e A diferente de 1, que seria a minha base, e o meu logaritmando sempre positivo. Só existe logaritmo de números positivos. Tranquilo? Bom, com isso, nós temos algumas consequências. Olha só, bem tranquilo de pegar, tá? Umas consequências imediatas dessa definição aí, da definição de log, tá? Consequências da definição. Então, quais são essas consequências? Vou colocar duas aqui para vocês, tá? Mais adiante a gente vai ver mais algumas, só que aí eu já entro com isso lá nas propriedades, tá bom? Mas olha só. Vitinho, se eu estiver fazendo o log aí de 1 em uma base qualquer. E aí? Qual vai ser a minha resposta aqui? A elevado a qual valor vai ser 1? Pois é, eu acho que você já sabe, né? Vai ser quem? O zero. Por quê? A elevado a zero, a gente sabe que é igual a 1. Tranquilo? Então, se você pegar aqui log, vou fazer aqui de vermelhinho, ó. Se você pegar o log de 3, um exemplo. Opa, log de 1 na base 3. Vai ser qual valor? Aí você é só pensar. Poxa, 3 elevado a qual valor vai ser 1? Só pode ser quem, gente? O zero, não é? Porque eu faço aqui, ó, 3 elevado a x, 1. Eu sei que é 3 elevado a zero. Bases iguais, igual aos expoentes. Meu x é igual a zero. Então, sempre que você vê num exercício, tá? Aí, o log de 1 numa base qualquer, tá bom? Tá bom, galera? O resultado, ele sempre vai ser zero, tá? E uma segunda consequência aqui dessa definição, tá? Seria essa daqui, ó. E se eu fizer aí, Vitinho, o log de A na base A, ou seja, o log do número na própria base, né? Qual seria essa resposta aí? E aí? A elevado a qual valor vai ser A? O que vocês diriam para mim? Só pode ser quem? O 1, não é isso? Porque A elevado a 1 é o próprio A. O número elevado a 1 é ele mesmo. Tranquilo, galera? Então, isso aqui tá valendo também. Se você pegar aí, ó, log de, sei lá, log de 5 na base 5. Poxa, log de 5 na base 5, eu sei que é 1. Por quê? 5 elevado a 1 é o próprio 5. Tranquilo? Vou até colocar assim para você, vamos supor que você não sabia. Log, ó, de 5 na base 5, vamos chamar de x. Então significa o quê? Que 5 elevado a x tem que ser 5. Bom, bases iguais, a gente iguala os expoentes. X aqui é igual a 1. Tranquilo, galera? Então é isso. Essas duas propriedades, essas duas consequências da definição que nós temos aqui, tá? De imediato. Mas aí eu queria também trabalhar com vocês duas nomenclaturas, só para a gente encerrar aqui o nosso vídeo, tá bom? É comum em muitas questões de vestibulares, tá? Principalmente vestibular da UNB, tá bom? Eles adoram logaritmo decimal. Então, olha só. O logaritmo decimal, acho que já lembra um pouquinho na tua cabeça que vem alguma potência de 10, né? O log decimal é o seguinte, ó. Se eu faço log de um número qualquer, acho que eu vou pegar um número, vou pegar o 3. Se eu faço log de 3 na base 10, galera, toda vez que a sua base, sempre, pega isso, toda vez que sua base for esse número 10, for uma base decimal, como a que eu coloquei aqui, tá? Você pode tranquilo escrever somente assim, ó, log de 3. Tranquilo? Então, se eu escrevo assim para você, log de 3, opa, você já sabe que a base que vai estar aqui embaixo é a base 10. Tranquilo? Então, é muito comum em provas isso aparecer. Então, nós temos ali nas provas as bases mais comuns. Log de 2 na base 10, o log de 3 na base 10 e o log de 5 na base 10. É muito comum esses três logs estarem aparecendo aí nas provas. Tranquilo? E esse log decimal, isso aí foi uma homenagem a um matemáticozinho chamado Henry Briggs.
Eu sei que vocês às vezes se interessam em saber de onde que veio e tal, tá? Mas foi em homenagem a esse cara aí. E como o estudo de logaritmo ele foi contínuo ao longo do tempo, tá? Teve um matemáticozinho também chamado John Napier, que ele também fez um log na base neperiana. Neperiana, em homenagem ao matemático chamado John Napier. Esse log, ele é bem assim, ó. Se eu apareço para você com um log, um exemplo aqui, log de 5 na base E. Esse E é aquele número de Euler, tá? Log de 5 na base E. Galera, olha só. Log de 5 na base E, em homenagem a esse matemático aí, né? John Napier, aí ficou um log neperiano. Aí ele fez uma anotação assim, ó. Sempre que aparecer log de 5 na base E, a gente usa essa anotação aqui, ó. ln de 5. Ou seja, o que é o ln de 5 que aparece para você? É nada mais, nada menos que log de 5 na base E. Tranquilo? Então, mais uma vez, é comum aparecer ln de 2, é comum aparecer ln de 3, ln de 5, mas é só vocês lembrarem que ln de qualquer coisa é essa coisa na base E. Tranquilo? Bom, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Foi só um iniciozinho, um pontapé inicial para a gente trabalhar com as definições de log, tá? De logaritmo. E aí eu vou vir com os próximos vídeos aí para a gente trabalhar com as propriedades. Eu quero demonstrar essas propriedadezinhas aí para vocês, tá bom? Um grande abraço. Deixa um like aí pra gente, tá? Fortalece demais. E tamo junto. Bons estudos aí para vocês. Valeu, galera. Forte abraço. Tchau.